Olá pessoal, meu nome é Marcos Autuori e eu vou iniciar com vocês esse texto sobre ligações químicas. Ligações químicas, introdução. É comum encontrar representações de ligações químicas nas quais os átomos estão unidos por linhas ou varetas. Contudo, as ligações químicas não são estruturas rígidas ou algum tipo de cola que liga os átomos. Nestes desenhos, ao lado, as varetas e linhas são apenas representações e não existem de fato. Para entender o que são ligações químicas, devemos primeiramente relembrar o estudo da estrutura eletrônica do átomo, no qual os elétrons estabilizam-se em níveis de energia, ocupando a região em torno do núcleo do átomo denominado eletrosfera. De forma semelhante, as ligações químicas são resultado da estabilização energética de dois ou mais átomos combinados, envolvendo núcleos e elétrons. Estabilização significa que o conjunto de átomos combinados possui menos energia do que os átomos soltos antes da ligação química. Quando o abaixamento da energia do sistema ocorre pela interação de íons, positivos e negativos, chamamos esta combinação de ligação iônica. Os íons são formados pela transferência completa de elétrons entre os átomos, seguida pela atração entre íons, que são a força eletrostática, que une os íons. Na ligação covalente, por outro lado, os átomos interagem compartilhando elétrons, sem formação de íons. E, finalmente, na ligação metálica, os átomos de metais atuam como cátions metálicos, positivos, e os elétrons circulam livremente entre as partículas positivas. Nas ligações químicas, de forma geral, as partículas são mantidas unidas devido a um conjunto resultante atrativo de forças elétricas. Descobrir o tipo de ligação química predominante é possível conhecendo a classificação geral dos elementos envolvidos. Nesse esquema da tabela periódica, a gente vê três regiões da tabela, onde estão os metais, onde estão os não metais, à direita, e no meio, os semimetais, nessa diagonal. E aqui no canto esquerdo, a gente pode ver o hidrogênio, bem acima, que ele é considerado um não metal. Então, qual é a regra aqui para saber o tipo de ligação? Dois elementos metálicos formam ligação metálica. Dois elementos não metálicos formam ligação covalente. E na combinação de um metal com um não metal, ocorre ligação iônica. Isso é muito importante, tem que ser lembrado. Aqui nós vemos as mesmas informações na forma de uma tabela. Então temos que metal com metal resulta ligação metálica. Metal com não metal resulta ligação iônica. Não metal com não metal resulta ligação covalente. Os semimetais, em geral, formam ligações covalentes com os não metais. O hidrogênio forma ligações covalentes com os não metais e hidretos com os metais. O hidreto é um tipo especial de ligação que a gente vai ver mais a seguir. A ligação no hidrogênio molecular, H2, também é covalente. Agora a gente vai entrar num assunto que é a relação entre ligação química e energia. A diferenciação do tipo de ligação química é útil para prever as propriedades das substâncias formadas. Em essência, qualquer ligação química representa uma estabilização energética na qual o sistema final, ou seja, depois de formada a ligação química, é mais estável do que o inicial, que seriam os átomos não ligados. Então, desta forma, na formação das ligações químicas ocorre liberação de energia. Aqui vamos ver nesse esquema aqui de equação química. A e B, no lado esquerdo, são átomos isolados, não estão ligados quimicamente. Depois da formação, A-B significa A ligado com B, quimicamente, libera energia, porque ocorreu estabilização. Então, os sistemas mais energéticos são menos estáveis que os sistemas com menos energia. Por exemplo, se eu colocar um lápis em pé na mesa, ele vai ter mais energia do que deitado. Por isso que é muito fácil derrubar um lápis que esteja em pé, qualquer balancinho ele cai. No entanto, é quase impossível, a partir de um lápis deitado, você conseguir que ele fique em pé. Para isso, você precisa fornecer energia, não é?
Inversamente, para romper ligações químicas é necessário fornecer energia. A ligado com B, para que ocorra o rompimento, ou seja, A separado de B, é necessário fornecer energia. Esse processo, esses dois processos, podem ser representados aqui nesse gráfico de energia em função do tempo. Então, A mais B tem mais energia soltos, desligados, do que ligados. Quando A se forma a ligação com B, ocorre liberação de energia. O processo de formação de ligação química envolvendo balanço de energia está representado no gráfico ao lado. Existem particularidades nos modelos que explicam as 3 variações principais nas ligações químicas. Portanto, o estudo será feito sequencialmente, iniciando pelas ligações iônicas, que é o primeiro tipo, depois covalentes, segundo tipo, e por último, metálicas. Então, retomando, esse diagrama de energia, ele está representando como é o balanço de energia quando ocorre formação de ligação química. Vamos iniciar agora o estudo da ligação iônica. A ligação química iônica é um tipo de interação entre partículas em que prevalecem forças atrativas de caráter eletrostático. Partículas com cargas opostas produzem uma força que tende a mantê-las unidas. Essa é a força eletrostática. No estudo da eletricidade, um dos princípios básicos é que cargas opostas sofrem atração e cargas de mesmo sinal sofrem repulsão. Então, a gente pode ver aqui nesse quadrinho que cargas de mesmo sinal, positivo, positivo, negativo, negativo, sofrem repulsão. E cargas opostas, positivo com negativo, sofrem atração. Partículas com cargas positivas são denominadas cátions. E partículas com cargas negativas são ânions. O nome genérico para partículas com cargas, sejam elas positivas ou negativas, é íon. Então, vamos ver esse esquema aqui embaixo, que traz essas informações de maneira organizada. Íon é uma partícula com carga, seja ela positiva ou negativa. Cátion é uma partícula com carga positiva. E ânion é uma partícula com carga negativa. Esses 3 nomes são muito importantes, têm que serem lembrados. E como ocorre a formação de uma ligação iônica? Ocorre, teoricamente, através de etapas. É claro que, na prática, quando a gente faz uma experiência onde ocorre a formação de uma ligação iônica, a gente não observa essas etapas. Essas etapas são um estudo teórico do que pode estar acontecendo lá dentro. Inicialmente, o metal perde elétrons e transforma-se em cátion, ao mesmo tempo que um não metal ganha elétrons, que são cedidos pelo metal, tornando-se ânion. Finalmente, a força eletrostática, que une partículas com carga, ela vai unir as partículas com cargas opostas, formando a substância iônica, que necessariamente ela é sólida na temperatura ambiente. Essa é uma característica de todas as substâncias iônicas. Então, olha aqui no esquema. O metal perde elétrons e forma cátion. Transfere os elétrons para o não metal. Portanto, o não metal está ganhando elétrons e forma um ânion. E, finalmente, na terceira etapa, digamos assim, ocorre a atração eletrostática que produz o sólido iônico. É claro que isso ocorre tudo de uma vez. Sejam 2 ou 3 etapas, na prática isso ocorre de uma vez só. Isso é apenas um estudo para entender o que acontece passo a passo. Então, a formação dos cátions e ânions é a parte mais importante do estudo das ligações iônicas, pois permite obter previsões sobre as possíveis substâncias formadas. Então, prever o tipo de íon e o tipo de cátion que forma, seja o tipo de ânion e o tipo de cátion que se forma, essa é a parte mais importante do estudo das ligações iônicas. Uma vez feito isso, fica fácil, vocês vão ver muito fácil, montar a fórmula da substância iônica. Bom, vamos estudar aqui a formação do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, eu vou ler esse texto aqui com vocês, depois a gente vai ver um vídeo. O cloreto de sódio é o principal componente do sal de cozinha e também o sal mais abundante na água do mar. Apesar de ser facilmente encontrado na natureza, pode ser obtido por uma reação química bem interessante. Os reagentes são cloro gasoso e sódio metálico. O gás cloro é verde e mais denso que o ar. Tende a ficar no fundo do frasco.
irritante para o sistema respiratório, olhos, pele, podendo levar à morte se inalado por alguns minutos. É mais seguro preparar pequenas quantidades de gás cloro utilizando uma solução aquosa de hipoclorito de cálcio, conhecido pelo nome inadequado de cloro líquido, e ácido. Quando o ácido é lentamente gotejado sobre a solução de hipoclorito, é produzido gás cloro. O sódio metálico é mais difícil de se obter fora dos laboratórios e também apresenta riscos. É um metal tão mole que pode ser cortado com uma faca de cozinha e precisa ser armazenado dentro de um frasco. Continuando a leitura, então o sódio ele precisa ser armazenado num frasco contendo um solvente adequado, por exemplo, querosene. Ele reage violentamente com água e lentamente com ar. Evidentemente, a combinação de cloro gasoso e sódio metálico, substâncias muito reativas e explosiva, é explosiva e deve ser feita com a devida técnica. Produz luz, calor e uma fumaça branca, formada por cloreto de sódio finamente dividido. Na internet é possível visualizar diversas versões desse experimento, o que é muito mais recomendável do que efetuar o experimento. A seguir, vamos entender a teoria que explica a formação deste sal. Vamos considerar um átomo de cada elemento, no estado gasoso, sódio gasoso e cloro gasoso, onde a interação atômica é mais favorável, e entender o processo de formação do cloreto de sódio, NaCl, sólido. Só que antes a gente vai ver o vídeo em que é mostrado um pedacinho de sódio jogado num frasco contendo cloro gasoso. Então vamos ver o vídeo. Bom, essa fumaça branca que vocês veem aí no frasco é o cloreto de sódio que se formou devido à reação. Bom, após ver o vídeo, agora a gente vai entender teoricamente a formação do cloreto de sódio. Primeiro vamos entender a formação do cátion sódio, em seguida do ânion cloreto. Agora nós vamos ver a formação do cátion sódio. O sódio, símbolo Na, possui número atômico igual a 11, ou seja, possui 11 prótons no núcleo, 11 cargas positivas. O átomo de sódio metálico possui 11 elétrons na eletrosfera, que são 11 cargas negativas. Desta forma, cada uma das cargas positivas nos prótons é cancelada por uma das cargas negativas da eletrosfera. Se o sódio perder um elétron, restarão 10 elétrons e os 11 prótons do núcleo, resultando em um excesso de uma carga positiva. Esta carga positiva é indicada colocando-se o símbolo da adição na parte superior direita da representação da partícula. Nas ciências da natureza, o símbolo da adição também significa carga positiva, se estiver associado à carga elétrica, e o símbolo da subtração significa carga negativa. Alternativamente, de acordo com a conveniência, podemos colocar o número ao lado do sinal de positivo, para indicar a quantidade de cargas, antes ou depois. O número 1 pode ser omitido, como por exemplo, nos exemplos abaixo. Sódio positivo, sem o número 1, ou sódio positivo, 1+, ou sódio mais 1. A formação do cátion sódio é uma ionização e pode ser representada através da seguinte equação. O sódio, inicialmente, no estado gasoso, porque normalmente a gente faz ionização dos elementos no estado gasoso, que é o estado em que ele perde mais facilmente os elétrons, o sódio gasoso ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Então, no balanço geral, a carga elétrica dele é 0. Aqui embaixo, nessa equação, nós podemos ver a seguinte simbologia aqui para as letras. J é a carga elétrica da partícula, Z é o número atômico e Q é a quantidade de elétrons. No caso do sódio como metal, J é igual a 11 menos 11, que dá 0. Então, a carga dele como metal, que não perdeu elétrons, é 0. Quando ele perde um elétron, olha o elétron aqui desse lado, sobram 10 elétrons na partícula iônica, no sódio iônico.
Sobram 10 elétrons e os 11 prótons que estão no núcleo não saíram mesmo. Então, como fica a carga elétrica dele? J é igual a 11 prótons menos 10 elétrons, 1 positivo. Esse 1 mais vai justamente aqui nesse lugar, aqui na representação dessa partícula iônica, desse íon sódio. O sódio pertence ao grupo 1 da tabela periódica. Todos os metais do grupo 1 têm tendência a perder um elétron por átomo, formando cátions com uma carga positiva. Então estão aqui os metais alcalinos: lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, todos na forma de cátions com uma carga positiva. Vamos ver agora a formação do ânion cloreto. O cloro, Cl, possui tendência a ganhar um elétron, formando um ânion chamado cloreto. Então, aqui na equação, o cloro gasoso tem 17 prótons e 17 elétrons. Aqui na equaçãozinha abaixo, J, que é a carga, dá zero, né? 17 menos 17 é zero. Ele recebe um elétron, olha o elétron aí. Então, ele fica com 18 elétrons, um elétron a mais do que tinha antes. Continua com 17 prótons. Então, no balanço aqui das cargas, J, que é a carga elétrica, é Z menos QE. Então, temos aqui 17 menos 18, dá um número negativo, 1 menos, né? Uma carga negativa, menos 1 ou 1 menos, que a gente coloca no cloreto, ou simplesmente o sinal de menos, porque o número 1 é dispensável. Os ânions monatômicos, né, com apenas um átomo, recebem a terminação eto. Os elementos do grupo 17, ao qual pertence o cloro, têm todos tendência a formar ânions com uma carga negativa. Os demais elementos importantes deste grupo e seus ânions são flúor, quando ganha um elétron, se transforma em fluoreto, cloro, cloreto, bromo, brometo, iodo, iodeto. Uma vez que foi vista separadamente a formação do cátion sódio e do ânion cloreto, vamos ver agora todas as etapas juntas na formação do cloreto de sódio. Se o elétron perdido pelo sódio é ganho pelo cloro, o processo total pode ser representado somando-se os processos parciais. Então, a perda do elétron pelo sódio, representado aqui, o elétron que saiu, o ganho de elétron, o mesmo elétron que está entrando. Na transferência de elétrons, que é a soma das duas etapas, o elétron pode ser cancelado, porque ele aparece dos dois lados da equação. E, finalmente, quando os dois íons estão formados, o cátion positivo e o ânion negativo, ocorre a atração mútua, pois os íons possuem cargas opostas. Então, a formação do par iônico é a última etapa, é simplesmente do estado gasoso separados para o estado gasoso juntos, ligados. E, finalmente, um resfriamento do estado gasoso até o estado sólido, que seria o cloreto de sódio, como a gente encontra. É claro que naquela reação que a gente viu no vídeo agora há pouco, o sódio, o cloreto de sódio, já se forma na forma sólida. Então, isso tudo são etapas teóricas para entender o processo. Na prática, simplesmente o cloro gasoso reage com o sódio metálico e ocorre a formação do cloreto de sódio sólido. Esse processo todo que eu estou mostrando é como a gente entende, como a gente destrincha o conhecimento para chegar no entendimento dessa ligação iônica. Esta etapa, quando os íons isolados formam par, constitui-se a formação da ligação iônica. É o resultado da atração eletrostática entre íons de cargas opostas, cátion-ânion. É um processo espontâneo no qual é liberada energia, que é um processo exotérmico. A partícula NaCl é denominada par iônico. A fórmula química da substância é formada, no caso NaCl, cloreto de sódio sólido. Observe que o produto formado é cloreto de sódio gasoso. Pares iônicos gasosos são encontrados em temperaturas elevadas. A fórmula química pode ser escrita eliminando-se os símbolos das cargas, positivas e negativas, e a indicação do estado físico, no caso gasoso. Então, aqui é o par iônico, com carga positiva e negativa, estado gasoso, e simplesmente a fórmula química, que é o que você encontraria no rótulo, no frasco de cloreto de sódio de laboratório, NaCl.
Na temperatura ambiente, encontramos os sólidos iônicos, estruturas que contêm grande número de cátions e ânions ligados, atraídos pela força eletrostática. No cloreto de sódio sólido, NaCl, os cátions Na+, e ânions Cl-, não estão arranjados aos pares, formando moléculas, e sim ordenados em 3 dimensões, como visto na figura 2. Modelo de esferas à esquerda e modelo de varetas à direita. À esquerda temos o modelo espacial da estrutura do cloreto de sódio, modelo de esferas, onde o tamanho relativo dos íons e as distâncias estão de acordo com os valores conhecidos. Os íons sódio, Na, são menores que os átomos neutros, e os de cloro, Cl-, maiores. Então, na figura à esquerda, os átomos maiores são de cloreto, Cl-, e o de sódio, cátion sódio, são os menores. No modelo da direita, representação por varetas, os íons são representados por esferas pequenas, o que facilita a visualização da geometria cúbica deste composto. Podemos observar por esta figura que cada cátion sódio forma 6 ligações diretas, vizinhas, com ânions cloreto, e também que os cloretos formam 6 ligações diretas, vizinhas, com os cátions sódio. Contudo, todos os cátions sódio atraem todos os ânions do cristal, é claro que com forças menores. Não apenas os vizinhos, mas a atração ocorre em todos os cátions em relação aos ânions e vice-versa. Ocorre a atração cátion-ânion com todos os íons e repulsão entre todos aqueles de mesmo sinal de carga elétrica. O arranjo ordenado das partículas em um cristal iônico ocorre devido a uma resultante atrativa, ou seja, as forças atrativas superam as repulsivas. O último tópico que vale a pena ser comentado nessa primeira parte do texto é o balanço entre prótons e elétrons. Muitas vezes, ao entendermos que os íons são resultados de uma desigualdade entre elétrons e prótons, alguns estudantes questionam se não é possível formar íons mudando a quantidade de prótons. Esta pergunta é pertinente, contudo, é fundamental compreender que na formação de cátions, ânions e nas outras reações químicas, as partículas perdidas são sempre elétrons, nunca prótons. A mudança na quantidade de prótons no núcleo não faz parte deste estudo, mas do estudo das reações nucleares, visto em outro capítulo. A química estuda as transformações que ocorrem na eletrosfera, portanto, os núcleos dos átomos que participam de uma reação química permanecem inalterados.